luz do metrô se aproximava e a multidão gritou quando a idosa elegante caiu nos trilhos. No meio do pânico, um jovem sem teto pulou sem hesitar, empurrando-a para a segurança segundos antes do trem passar. Mas o que ela fez depois de ser salva não foi agradecer. Foi um ato que chocou a polícia e todos na plataforma. Ele se chamava Léo e tinha 19 anos. Para a cidade, ele não tinha nome. Era apenas uma sombra que dormia nos vãos das grandes construções. Sua casa era o papelão, seu cobertor era o jornal do dia anterior. A vida dele era uma rotina de invisibilidade, uma luta silenciosa para sobreviver a mais um dia. Mas ele tinha um código de honra que ninguém conhecia. Seus dias começavam com o sol batendo em seu rosto, acordando-o antes que os comerciantes abrissem as portas e o enxotassem. Ele caminhava pela cidade, não como um morador, mas como um fantasma. Observava as pessoas correndo para seus trabalhos, presas em suas próprias bolhas. Ele era livre, mas do tipo de liberdade que ninguém deseja. O único tesouro de Léo era um livro de capa gasta que encontrou no lixo. Ele o guardava dentro da camisa, junto ao peito. Era a história de um homem que perdeu tudo e lutou por justiça. Léo lia as mesmas páginas de novo e de novo, sonhando com um mundo onde os bons eram recompensados. Mas a rua lhe ensinava, todos os dias, que o mundo real não era assim. Do outro lado da cidade, em uma cobertura de frente para o mar, vivia Beatriz. Aos 78 anos, ela era imensamente rica e profundamente sozinha. Viúva, sem filhos vivos, ela morava em um palácio de mármore e silêncio. Seus únicos companheiros eram os empregados, a quem ela tratava com uma desconfiança cortante. A rotina dela era um ritual de luxo e vazio. Acordava em uma cama enorme, tomava café da manhã em uma mesa para 12 pessoas e passava o dia assinando papéis que a tornavam ainda mais rica. Beatriz via o mundo através de vidros blindados e acreditava que todos, sem exceção, só queriam o seu dinheiro. A amargura era sua única companhia. Sua bolsa de couro caríssima nunca saía de seu lado. Dentro dela, além de um maço de cartões de crédito, havia uma foto antiga de seu marido e de seu filho, ambos falecidos há décadas. A bolsa era uma armadura, a prova de que ela teve uma vida, um amor. E a razão pela qual ela não confiava em mais ninguém. Naquela manhã, ela decidiu fazer algo que não fazia há anos, andar de metrô. Sua empregada ficou horrorizada. "A senhora tem certeza? O motorista está à sua espera", disse a moça. "Tenho", respondeu Beatriz ríspida. "Preciso me lembrar de como o mundo lá fora é sujo. Fique de olho na casa." Ela acreditava que todos eram ladrões em potencial. Léo, por sua vez, estava na estação por um motivo mais simples: o cheiro de pão de queijo que vinha da lanchonete e a esperança de que alguém lhe desse uma moeda. Ele não pedia, apenas ficava por perto, tentando parecer o mais inofensivo possível. Seu estômago roncava, mas sua dignidade era maior. Ele observava a multidão. Via a senhora elegante, com sua bolsa apertada contra o corpo, e sentiu uma ponta de tristeza. Ela parecia tão assustada, tão sozinha quanto ele, mesmo cercada de luxo. Mas ele não imaginava que o destino dos dois estava prestes a se cruzar. Beatriz se sentia sufocada no meio de tanta gente. O barulho, o aperto, tudo a irritava. Ela se aproximou da beira da plataforma para ver se o trem chegava. Um pequeno desequilíbrio, um passo em falso. Um erro que a colocaria frente a frente com seu improvável salvador. O ar na plataforma ficou subitamente mais quente e denso. Beatriz, desacostumada com a multidão, sentiu uma onda de tontura. O anúncio sonoro da chegada do trem soou como uma explosão em seus ouvidos, e ela deu um passo para trás, desorientada. Seu salto de grife prendeu em uma ranhura no piso. O mundo girou.
A queda foi rápida e brutal. Primeiro, a sensação de vazio, depois o impacto duro e sujo contra os trilhos e as pedras. O cheiro de graxa e poeira invadiu suas narinas. Por um segundo, ela ficou ali, atordoada, sem entender onde estava. A bolsa cara voou de sua mão, abrindo-se a poucos metros de distância. Na plataforma, o tempo pareceu congelar e acelerar ao mesmo tempo. Um grito agudo de uma mulher foi o estopim para o pânico geral. A luz forte do trem apareceu na curva do túnel, transformando-se de um ponto distante em um monstro de metal que avançava rapidamente. "Meu Deus, o trem!" Alguém berrou. A multidão recuou, paralisada pelo horror. Ninguém se moveu, ninguém fez nada, além de gritar e apontar. Era uma cena de pesadelo, televisionada ao vivo, e todos eram apenas espectadores. Todos, exceto Léo. No instante em que Beatriz caiu, o instinto de Léo assumiu o controle. Ele não viu uma senhora rica, viu uma vida em perigo. Ele largou seu livro, o único bem que possuía, e correu. Sem pensar na sua própria segurança, ele saltou da plataforma para os trilhos. Um movimento ágil nascido da sobrevivência nas ruas. O chão vibrava sob seus pés. O barulho do trem era ensurdecedor, um rugido que prometia a morte. "Levanta! Rápido!" ele gritou para Beatriz, tentando puxá-la. Mas ela estava em choque, um peso morto. Ele viu que não haveria tempo para subi-la de volta. Com uma força que veio do puro desespero, ele a agarrou pelas roupas e a arrastou para o vão de segurança sob a plataforma, um pequeno recuo sujo e escuro. Ele se jogou junto com ela, encolhendo-se o máximo que podia. O ato foi violento, desesperado. O trem passou por eles como um furacão de aço e vento, a poucos centímetros de seus corpos. O som era uma tortura. O deslocamento de ar tentava sugá-los para debaixo das rodas. Durou uma eternidade de 3 segundos. E então, o silêncio. Um silêncio que zumbia nos ouvidos, quebrado apenas pelo som dos freios do trem cantando ao longe. Eles estavam vivos. Na plataforma, os gritos de horror se transformaram em exclamações de alívio e aplausos. Os seguranças corriam, a polícia era chamada. Léo, o herói anônimo, tinha conseguido. Ele começou a se levantar, ofegante, o coração martelando contra as costelas. Ele se virou para ajudar a senhora a sair do buraco. O pior já havia passado. Pelo menos era o que ele pensava. O verdadeiro choque não foi o acidente, foi o que Beatriz fez em seguida. Assim que o trem parou, os seguranças do metrô e um policial desceram aos trilhos. Ajudaram primeiro Beatriz a se levantar, seu corpo tremendo, suas roupas de grife sujas de graxa. Depois, ajudaram Léo, o herói do momento. Na plataforma, a multidão aliviada aplaudia o jovem anônimo que arriscou a própria vida. "Você é um herói, garoto!" alguém gritou. As pessoas levantaram os celulares para filmar o rosto do Salvador. Léo, ofegante e assustado, nunca havia recebido tanta atenção em toda a sua vida. Por um instante, ele se sentiu visto, se sentiu alguém. Beatriz, no entanto, não olhou para ele. Seus olhos vasculhavam os trilhos com desespero. "Minha bolsa! Onde está a minha bolsa?" Ela perguntou a voz esganiçada. Um segurança rapidamente a pegou e lhe entregou. Ela agarrou o objeto como se fosse sua própria vida. Abriu-a, remexeu o conteúdo com as mãos trêmulas e seu rosto se transformou. A expressão de choque foi substituída por uma fúria gelada. Ela se virou e apontou um dedo trêmulo diretamente para Léo. "Peguem ele!" ela gritou, a voz ecoando pela estação. "É um ladrão! Ele roubou minha carteira!" Os aplausos morreram instantaneamente. Um silêncio confuso e pesado tomou conta do lugar. Léo a olhou sem entender. "O quê?" "Não, senhora. Eu salvei a senhora." Sua voz era um fio, abafada pela acusação absurda. O policial se aproximou de Beatriz, tentando acalmá-la.
Minha senhora, ele acabou de salvar a sua vida. Todos nós vimos. Foi um truque. Ela insistiu, os olhos faiscando de paranoia. Ele me distraiu, me empurrou. Foi tudo um plano para roubar minha bolsa. A minha carteira sumiu. Prendam esse marginal agora. A palavra marginal selou o destino de Léo. A multidão olhou para ele de forma diferente. Viram suas roupas rasgadas, seu rosto sujo, seu cabelo despenteado. Ele não era mais um herói, era um suspeito. A palavra de uma senhora rica e bem vestida, por mais louca que parecesse, começou a pesar mais do que o ato heróico que todos tinham acabado de testemunhar. A postura do policial mudou. A gratidão em seu rosto deu lugar a uma máscara de profissionalismo. Garoto, você vai ter que vir comigo para a delegacia para esclarecer isso. Esclarecer o quê? Eu não fiz nada. Léo protestou, o desespero tomando conta de sua voz. Mas ninguém parecia mais ouvi-lo. Ele, que nunca teve nada, agora estava sendo acusado de roubo. 2 policiais o seguraram pelos braços. A humilhação foi total. As mesmas pessoas que o filmavam como um herói, agora gravavam sua prisão. Ele passou pela multidão que abria caminho, os rostos cheios de dúvida e suspeita. O herói da estação agora era tratado como um bandido. Enquanto Léo era levado, Beatriz recusava o atendimento dos paramédicos. Ela ajeitava as roupas, com o queixo erguido, observando friamente o jovem que a salvara ser tratado como um criminoso. Ela havia reescrito a realidade para que coubesse em seu mundo de desconfiança. E ninguém teve coragem de duvidar dela. A delegacia era mais fria que as noites na rua. Léo foi colocado em uma pequena cela, com um banco de concreto e um cheiro de desinfetante e tristeza. As grades se fecharam com um barulho metálico e final. A liberdade, mesmo a liberdade precária de um sem-teto, lhe foi tirada. Pela primeira vez em sua vida, ele estava verdadeiramente preso. O interrogatório foi rápido e humilhante. Um delegado cansado, com olhos que já tinham visto de tudo, o ouviu sem acreditar em uma só palavra. A história de Léo, a do herói que pulou nos trilhos, soava como uma fantasia absurda diante da acusação formal de uma senhora da alta sociedade. A verdade dele não tinha valor. Então você é o herói anônimo? O delegado perguntou, com um sorriso cínico. Garoto, se eu ganhasse R$1 para cada história como essa, ele nem se deu ao trabalho de terminar a frase. Para ele, Léo já estava julgado. O aperto no peito de Léo era tão forte que ele mal conseguia respirar. Seus olhos ardiam, secos de um choro que não vinha. O choque era grande demais. A injustiça era tão surreal que seu corpo não sabia como reagir. Ele se lembrava dos aplausos na estação e depois dos olhares de desprezo. A mudança foi rápida demais, brutal demais. Pediram que ele preenchesse uma ficha, nome, idade e, por último, um contato de emergência. Léo olhou para aquele espaço em branco por um longo tempo. Era o resumo de sua vida. Não havia um único nome para escrever ali. Ele era um fantasma com impressões digitais, um ser humano sem conexões. A solidão nunca pareceu tão concreta e tão cruel. Ele pensou em seu livro, abandonado na plataforma do metrô. A história de um homem injustiçado que um dia encontra sua vingança. Mas ali, na cela fria, Léo se sentiu um tolo por ter acreditado naquelas páginas. No mundo real, os inocentes eram esmagados e os poderosos reescreviam a história como queriam. As horas se arrastavam. A adrenalina do resgate deu lugar a um cansaço pesado, uma desesperança que roía sua alma. Ele se encolheu no banco de concreto, abraçando os joelhos. A imagem da senhora acusando-o, com os olhos cheios de uma fúria inexplicável, não saía de sua cabeça. Ele não entendia o porquê. Enquanto Léo se afundava em seu ponto mais baixo, do outro lado da delegacia, um policial mais jovem, que estava na estação no momento do incidente, sentia-se incomodado.
A história não se encaixava. O desespero no rosto do garoto ao ser preso parecia genuíno demais. O policial decidiu, por conta própria, rever os vídeos que os passageiros haviam enviado como testemunho. Eram dezenas de arquivos, a maioria mostrando apenas o caos. Mas um deles, gravado por um turista, mostrava a cena de um ângulo diferente, mais limpo. O policial deu zoom na imagem, no momento exato em que Beatriz abria sua bolsa. E então, um detalhe que ninguém havia notado, um detalhe minúsculo, apareceu. E aquele detalhe mudaria tudo. O policial se chamava Silva. Com apenas 2 anos na força, ele ainda acreditava que seu trabalho era encontrar a verdade, não apenas fechar um caso. A imagem do desespero nos olhos de Léo não o abandonou. Ele assistiu ao vídeo do turista mais uma vez, focando no momento em que Beatriz pegou a bolsa de volta. Ele deu zoom. A qualidade não era perfeita, mas era o suficiente. No instante em que Beatriz abriu a bolsa para procurar a carteira, a câmera capturou o interior por uma fração de segundo. E ali, caído em um bolso lateral, visível apenas daquele ângulo, estava o objeto supostamente roubado, uma carteira de couro vermelha. Ela não havia sido roubada, estava apenas fora do lugar. Com essa prova, o oficial Silva sentiu uma onda de indignação. Ele levou o vídeo diretamente ao delegado de plantão. O delegado, cínico e cansado, olhou para a imagem com relutância, mas não pôde negar o que via. "Bem, isso muda as coisas", ele resmungou contrariado. "Vá falar com o garoto." Silva foi até a ala das celas. O som de seus passos ecoando no corredor fez Léo se encolher, esperando mais uma humilhação. A chave girou na fechadura e a porta se abriu. Léo olhou para o policial, esperando a ordem para ser transferido para uma prisão. "Garoto, venha comigo", disse Silva, a voz calma. Léo se levantou sem emoção, já esperando o pior. "Para onde?", ele perguntou, a voz rouca. "Para a minha sala", respondeu o policial. "Eu vi o vídeo, eu sei que você não roubou nada." As palavras demoraram a fazer sentido na mente de Léo. Ele seguiu Silva em um estado de torpor, até uma pequena sala com um computador. O policial o convidou a sentar, um gesto de respeito que Léo não recebia há anos. Na tela do monitor, uma imagem estava pausada. Era o vídeo, com uma seta vermelha apontando para a carteira dentro da bolsa. "Olhe", disse Silva, "a carteira. Sempre esteve aí. Ela não viu na hora do pânico." Léo encarou a imagem, e o nó em seu peito finalmente se desfez. A prova de sua inocência era real. Uma onda de alívio tão forte o atingiu que suas pernas fraquejaram. Alguém acreditava nele. A verdade existia. As lágrimas que ele segurou por horas finalmente vieram. Eram lágrimas silenciosas de pura exaustão e gratidão. O oficial Silva esperou com paciência. Depois lhe ofereceu um copo d'água e o sanduíche que ele mesmo ia comer. Um pequeno ato de humanidade que, para Léo, significou o mundo. "O que vai acontecer agora?", Léo perguntou depois de um tempo. "Agora nós vamos consertar isso", disse Silva, com uma firmeza que inspirava confiança. "Isso que ela fez se chama falsa acusação. É um crime. Você será liberado e eu vou me encarregar de que a verdade venha à tona." A liberdade estava próxima, mas o jovem policial sabia que a verdadeira justiça era muito mais do que apenas abrir a porta de uma cela. A senhora que fez a acusação não imaginava que seu ato de crueldade estava prestes a se virar contra ela. A delegacia, que antes era um lugar de opressão para Léo, transformou-se em um quartel-general. O oficial Silva, agindo com uma rapidez impressionante, iniciou os procedimentos para anular a prisão. A primeira ação foi registrar o vídeo do turista como prova principal. Em seguida, ele pegou um depoimento formal e detalhado de Léo, tratando-o não como suspeito, mas como vítima de um crime. Léo, com a ajuda de Silva, contou tudo.
desde a manhã fria na rua até o momento do resgate e a acusação chocante. Cada palavra sua era agora parte de um documento oficial. A máquina da justiça, que quase o esmagou, começava a girar lentamente a seu favor. Mas Silva sabia que a polícia sozinha não seria o suficiente. Léo precisaria de um advogado para enfrentar uma mulher com o poder e o dinheiro de Beatriz. Ele fez uma ligação para a Defensoria Pública e pediu para falar com uma advogada específica, conhecida por sua garra em casos difíceis. O nome dela era Sofia. Sofia é o Silva, ele disse ao telefone. Estou com um caso aqui que você não vai acreditar. Um garoto de rua que virou herói e, em seguida, vilão. A acusadora é uma das mulheres mais ricas da cidade. Preciso de alguém que não tenha medo de brigar. Doutora Sofia chegou à delegacia em menos de 1 hora. Era uma mulher jovem, com um olhar determinado. Ela ouviu a história de Léo, assistiu ao vídeo várias vezes e leu o depoimento. Seu rosto não demonstrava emoção, apenas uma concentração intensa. Depois de analisar tudo, ela traçou o plano. Primeiro, vamos garantir que todas as acusações contra ele sejam retiradas ainda hoje. Segundo, vamos entrar com uma queixa-crime por denunciação caluniosa contra a senhora Beatriz. Ela cometeu um crime e precisa responder por ele. A tensão na pequena sala aumentou. Eles não estavam mais apenas tentando libertar um inocente. Estavam se preparando para processar uma milionária. Sofia começou a redigir os documentos, enquanto Silva organizava os depoimentos de outras testemunhas do metrô. A investigação ganhava força. Léo, pela primeira vez em muito tempo, sentia que não estava mais sozinho. Ver aquelas duas pessoas, um policial e uma advogada, lutando por ele, era uma sensação nova e avassaladora. Ele não era mais invisível. Ele era um cidadão com direitos. Léo, vou precisar que você me ajude, disse Sofia, olhando nos olhos dele. Quero que se lembre de tudo sobre aquela senhora na plataforma, antes da queda. O jeito dela, como ela agia. Qualquer detalhe é importante. Enquanto Léo se esforçava para lembrar, fornecendo detalhes sobre o nervosismo e o medo de Beatriz na multidão, a engrenagem da justiça continuava a se mover. Na sua cobertura luxuosa, Beatriz tomava um chá, satisfeita por ter resolvido o problema. Ela não imaginava que estava prestes a receber uma ligação oficial. Eles tinham a prova em vídeo, tinham o depoimento da vítima, mas Silva e Sofia sabiam que para vencer uma pessoa tão poderosa, precisariam de muito mais do que apenas a verdade. A primeira vitória foi rápida. Com o vídeo como prova irrefutável, doutora Sofia conseguiu que a promotoria retirasse todas as acusações contra Léo. Ao meio-dia do dia seguinte, ele saiu pela porta da frente da delegacia, não como um prisioneiro, mas como um homem livre. O oficial Silva e Sofia o esperavam do lado de fora. Pela primeira vez em anos, Léo não estava completamente sozinho. Mas a liberdade era apenas o começo. Agora, a investigação se voltava contra Beatriz. Para processá-la por falsa acusação, precisamos entender por que ela fez isso, explicou Sofia, enquanto tomavam um café em uma lanchonete simples. Foi maldade, pânico, confusão? Precisamos saber quem ela é. Coube ao oficial Silva fazer o trabalho de rotina, uma checagem completa nos registros policiais sobre Beatriz e sua família. Ele esperava encontrar multas de trânsito, talvez algum processo civil, mas o que ele encontrou foi uma camada de poeira digital sobre uma tragédia antiga. Era um boletim de ocorrência de 35 anos atrás. O relatório descrevia um assalto em uma estação de metrô. As vítimas eram Beatriz e seu único filho, um jovem de 20 anos. Durante o assalto, o filho reagiu e foi empurrado para os trilhos, morrendo atropelado pelo trem. O assaltante, descrito como um jovem de aparência humilde, nunca foi encontrado.
Silva leu o relatório 2, 3 vezes. O ar em sua sala pareceu ficar gelado. A história se repetia de uma forma terrível e distorcida. Ele imediatamente chamou Sofia, e os dois releram o documento em um silêncio chocado. A atitude de Beatriz não era mais um ato de pura maldade. Era o eco de um trauma profundo, a repetição de seu pior pesadelo. A reação deles foi de uma compaixão inesperada pela mulher que estavam investigando. Ela não era apenas uma milionária paranoica. Era uma mãe que perdeu seu filho da forma mais brutal imaginável, no mesmo cenário do incidente com Léo. O caso, que parecia preto no branco, agora tinha infinitas tonalidades de cinza. Eles precisavam contar a Léo. Sentado na pequena sala da defensoria, ele ouviu a história em silêncio. A notícia não o deixou com raiva. Deixou-o confuso e com um nó na garganta. Ele, um jovem sem teto, havia salvado uma mãe do mesmo destino exato que matou seu filho. E, em sua dor, ela o transformou no fantasma que a assombrava há décadas. Ele não sentiu ódio. Pela primeira vez, ele sentiu uma estranha e dolorosa conexão com a mulher que tentou destruí-lo. Ambos eram vítimas da mesma tragédia, separados apenas pelo tempo e pela fortuna. Eles agora entendiam o motivo doentio por trás da acusação. Mas a descoberta daquela ferida antiga e incurável no passado de Beatriz era só a ponta do iceberg. A reunião foi marcada no território neutro da Defensoria Pública. A sala era pequena, o que tornava a tensão ainda mais palpável. De um lado da mesa sentaram-se Léo, o oficial Silva e a doutora Sofia. Do outro, Beatriz e seu advogado, um homem de terno caro e ar arrogante que olhava para Léo com evidente desprezo. O advogado de Beatriz começou com uma voz cheia de ameaças. Minha cliente está aqui por cortesia. Esta acusação de denunciação caluniosa é absurda e vamos processar este rapaz por assédio e difamação. Doutora Sofia não se abalou. Ela ligou um monitor na mesa e, sem dizer uma palavra, deu play no vídeo do turista. Ela pausou na imagem nítida da carteira vermelha dentro da bolsa de Beatriz. Doutor, senhora Beatriz, disse ela calmamente. Como podem ver, a carteira nunca saiu da bolsa. Gostaríamos de entender por que uma acusação tão séria foi feita com base em um erro. O advogado ficou visivelmente desconcertado. Ele gaguejou, falando sobre o pânico do momento, o estresse pós-traumático. Foi um engano compreensível. Estamos dispostos a oferecer ao rapaz uma compensação financeira para encerrar este mal-entendido. Não estamos aqui por dinheiro, disse Sofia, sua voz baixando, tornando-se mais grave. Ela pegou uma pasta e deslizou um documento pela mesa até Beatriz. Estamos aqui por causa disto. Não era um processo, era uma cópia amarelada do boletim de ocorrência de 35 anos atrás. O nome do filho de Beatriz estava no topo da página. A máscara de arrogância de Beatriz se desfez como vidro. No momento em que seus olhos pousaram naquele papel, uma barragem de dor, represada por décadas, se rompeu. Seu corpo começou a tremer, e um soluço baixo e sofrido escapou de sua garganta. A milionária poderosa desapareceu, dando lugar a uma mãe de luto. O advogado dela ficou mudo, olhando para o documento, chocado. Ele não conhecia aquela parte da história de sua cliente. Todas as suas táticas legais eram inúteis diante daquela tragédia crua. Beatriz não tentou se defender. Ela apenas olhava para o papel, as lágrimas escorrendo por seu rosto maquiado. Ele era tão jovem, ela sussurrou, as palavras dirigidas a ninguém em particular. Era igual a ele, ela disse, levantando os olhos marejados para Léo pela primeira vez. O silêncio na sala era pesado, cheio de fantasmas. Léo, que fora instruído a não dizer nada, sentiu uma onda de compaixão que o sufocou. Ele viu nela não a mulher que o acusou, mas uma pessoa quebrada pela dor,
Quebrando o protocolo, ele se inclinou para a frente e falou, a voz baixa e sincera: Senhora, eu sinto muito pelo seu filho. Aquelas palavras simples, vindas do jovem que ela tentou destruir, foram o golpe final. Beatriz desabou em um choro convulso, o choro de uma dor que nunca teve a chance de ser curada. Léo, o órfão sem teto, havia lhe oferecido a empatia que ninguém mais conseguiu dar em 35 anos. A verdade sobre a acusação falsa havia sido exposta. Mas a verdade sobre a dor de Beatriz também. Agora, todos naquela sala precisavam decidir o que, afinal, era a verdadeira justiça. O choro de Beatriz lentamente diminuiu, transformando-se em um silêncio exausto. A sala, antes um campo de batalha legal, agora parecia um santuário de luto. O advogado dela, vendo que sua agressividade era inútil, permaneceu em silêncio, completamente perdido. Todas as atenções se voltaram para Léo, o jovem que tinha o poder de punir ou perdoar. Sofia se inclinou e falou baixo com ele. Léo, a lei está do nosso lado. A senhora Beatriz cometeu um crime de falsa acusação. Nós podemos e vamos prosseguir com o processo, se é isso que você quer. A decisão final é sua. Léo olhou para Beatriz. Ele não via mais a mulher rica e cruel que o humilhou. Via uma senhora idosa, frágil, afogada em uma dor que ele mal podia imaginar. Prendê-la não traria seu filho de volta. Não apagaria os 35 anos de sofrimento dela. E não mudaria o fato de que ele, Léo, ainda não tinha para onde ir quando saísse daquela sala. Ele respirou fundo e tomou uma decisão que surpreendeu a todos, inclusive a si mesmo. Eu não quero que ela seja presa, disse ele, a voz clara e firme. Isso não vai ajudar ninguém. Beatriz ergueu os olhos para ele, a surpresa cortando através de sua dor. Mas eu quero uma coisa, continuou Léo, olhando para a advogada, mas falando para Beatriz. Eu quero que a senhora me ajude a fazer com que nenhum outro garoto passe pelo que eu passei, pelo que o seu filho passou. Sofia entendeu imediatamente e ajudou Léo a formular a proposta. Não seria uma indenização em dinheiro para ele, seria algo muito maior. A condição para que Léo retirasse a queixa-crime era que Beatriz usasse seus recursos para criar uma fundação, um abrigo, um lugar seguro para jovens que, como Léo, saem de orfanatos e não têm para onde ir. Um lugar que oferecesse moradia, estudo e uma primeira chance de emprego. A proposta pairou no ar, radical e inesperada. O advogado de Beatriz ia protestar, mas ela o silenciou com um gesto. Ela olhou para Léo, o jovem que ela transformou no fantasma de seu filho, e viu nele não um ladrão, mas um herdeiro de um legado que ela havia esquecido. Ajudar jovens como ele era a única forma de dar algum sentido à morte de seu próprio filho. Eu aceito, disse Beatriz, a voz rouca, mas firme. Eu farei isso, e o projeto levará o nome do meu filho. O alívio na sala foi imediato, mas contido. Não era uma vitória de um lado contra o outro. Era a construção de algo novo sobre as ruínas de uma tragédia. Léo sentiu um peso sair de seus ombros. Ele não era mais uma vítima à espera de justiça. Ele era o arquiteto de uma nova esperança. O oficial Silva e a doutora Sofia se olharam, maravilhados. Eles testemunharam a lei sendo superada pela compaixão. A justiça daquele dia não foi escrita em um código penal, mas no coração de um jovem que, apesar de não ter nada, ofereceu tudo. A queixa-crime foi oficialmente retirada e um acordo foi selado com um aperto de mãos. Mas havia algo maior por vir. A primeira ação de Beatriz foi tirar Léo da invisibilidade. Ela não lhe ofereceu um quarto em sua mansão, o que seria inadequado para ambos, mas alugou um apartamento simples e mobiliado em um bairro decente. Entregou-lhe a chave, um gesto que, para Léo, foi mais significativo do que qualquer quantia em dinheiro. Pela primeira vez na vida, ele tinha uma porta para fechar, um lugar para chamar de seu.
As primeiras semanas foram de uma estranha adaptação. Léo, acostumado a dormir em papelão, achou a cama macia demais. O silêncio do apartamento era ensurdecedor comparado ao barulho da rua. Com a ajuda de Sofia e Silva, que se tornaram seus mentores, ele aprendeu a navegar neste novo mundo. Abriu uma conta em banco, tirou documentos e comprou roupas novas. Estava se tornando aos poucos um cidadão. Enquanto Léo se reerguia, Beatriz mergulhou no trabalho com uma energia que não sentia há décadas. Ela usou sua fortuna e sua vasta rede de contatos para dar vida à promessa que fez. Comprou um prédio antigo no centro da cidade e contratou os melhores arquitetos para transformá-lo em um abrigo moderno e acolhedor. A Fundação Daniel, em homenagem a seu filho, nascia com uma velocidade impressionante. Quando a estrutura básica do projeto estava montada, ela chamou Léo para uma reunião formal no escritório de seus advogados. Não era uma conversa de caridade, era uma proposta de trabalho. Léo, eu quero que você entenda uma coisa, ela disse, com uma seriedade que ele nunca vira nela. Você não é apenas a inspiração para este projeto. Você é o coração dele, e eu quero que você seja oficialmente o cofundador e diretor de acolhimento da fundação. A função dele foi descrita em termos muito claros. Sua principal responsabilidade será ser a ponte entre nós e os jovens que vamos ajudar. Você será o primeiro a conversar com eles, a ouvir suas histórias. Porque você, melhor do que ninguém, sabe o que eles sentem. Você vai cuidar do bem-estar deles no dia a dia, continuou ela. Vai coordenar a ajuda para que consigam documentos, voltem a estudar, achem um emprego. Você não será um funcionário. Você será a prova viva de que a mudança é possível. A proposta incluía um salário justo, que lhe daria total independência financeira, e uma condição. Ele deveria voltar a estudar e completar o ensino médio, com todos os custos pagos pela fundação. Beatriz não estava apenas lhe dando um emprego, estava lhe dando as ferramentas para construir um futuro. Léo sentiu um misto de pânico e euforia. A responsabilidade era imensa, mas a oportunidade era única. A vida na rua o ensinara a sobreviver. Agora, ele tinha a chance de ensinar outros a viver. Ele aceitou com a voz firme, sentindo um propósito preencher o vazio que carregava por tanto tempo. O que começou com uma queda nos trilhos do metrô estava se transformando em uma ponte para um futuro digno para muitos jovens. A inauguração da Fundação Daniel foi um grande evento na cidade. O prédio antigo e abandonado havia se transformado em um lar moderno e cheio de luz. Beatriz fez um discurso breve e emocionado sobre transformar a dor em propósito. Mas foi Léo, com sua fala simples e vinda do coração, que tocou a todos. Este lugar não é sobre ter um teto, disse ele. É sobre deixar de ser invisível. Na semana seguinte, os primeiros 10 jovens, todos recém-saídos de orfanatos, chegaram. Léo estava na porta para receber cada um deles. Ele não via estatísticas ou problemas sociais, via a si mesmo. Ele sabia o que dizer e, mais importante, sabia quando ficar em silêncio e apenas ouvir. A confiança foi estabelecida instantaneamente. O sucesso do método de Léo, baseado em empatia e experiência real, foi notável. No primeiro ano, a Fundação ajudou mais de 50 jovens a conseguir documentos, terminar os estudos e encontrar seus primeiros empregos. O número cresceu para centenas nos anos seguintes. Eram centenas de vidas salvas da invisibilidade. A reação da comunidade foi uma onda de apoio. Donos de restaurantes locais passaram a oferecer vagas de treinamento para os jovens da fundação. Uma rede de psicólogos se voluntariou para dar atendimento gratuito. Empresas de tecnologia doaram computadores para um laboratório de informática. A cidade abraçou a Fundação Daniel como uma causa própria.
A história da parceria improvável entre a milionária reclusa e o jovem que um dia morou na rua chamou a atenção da imprensa nacional. Uma longa reportagem em uma revista de domingo contou a jornada deles, desde o acidente no metrô até a criação da fundação. A matéria viralizou. O reconhecimento nacional trouxe uma avalanche de ajuda. Doações de grandes corporações e de pessoas comuns de todo o país garantiram o futuro financeiro da fundação por gerações. Convites para palestras e prêmios começaram a chegar. Léo, o garoto que ninguém enxergava, agora era uma voz influente na luta pelos direitos da juventude desamparada. Enquanto a fundação crescia, a relação entre Léo e Beatriz se aprofundava. Ela se tornou sua mentora, sua confidente, a avó que ele nunca teve. A amargura e a desconfiança de Beatriz deram lugar a um carinho e orgulho imensos. Ele, por sua vez, preencheu o vazio que assombrava a vida dela por décadas. Eles eram uma família, unida não pelo sangue, mas por um propósito. Um dia, ao anunciarem a construção da segunda unidade da fundação em outra capital, Léo e Beatriz olhavam a maquete do novo prédio. Ela colocou a mão no ombro dele, um gesto de carinho e parceria. O resgate naquele trilho de metrô não havia salvado apenas a vida dela. Havia salvado a dele também e a de muitos outros que viriam. A história estava apenas começando. 10 anos haviam se passado. Léo, agora um homem de quase 30 anos, era o presidente da Fundação Daniel, uma das mais respeitadas instituições de apoio a jovens do país. Beatriz, perto de seus 90 anos, havia transferido o comando para ele, mas continuava sendo a alma e a conselheira do projeto. A parceria deles era a prova de que as segundas chances eram possíveis. Uma vez por ano, sempre no aniversário do acidente, os dois faziam uma peregrinação silenciosa. Iam juntos para a mesma estação de metrô. Ficavam na plataforma, observando os trens passarem e as multidões se moverem. Um ritual para lembrar de onde vieram e o que construíram juntos. Naquele dia, o barulho da estação parecia mais suave. Léo leu em voz alta para Beatriz uma carta que acabara de receber. Era de um dos primeiros jovens acolhidos pela fundação, um menino que sonhava em ser médico. Léo e Dona Beatriz, dizia a carta, escrevo para contar que salvei minha primeira vida hoje em uma cirurgia. Quando o paciente abriu os olhos, eu lembrei de vocês. Vocês não me deram só um teto, me deram a chance de acreditar em mim mesmo. Obrigado. Beatriz sorriu, uma lágrima discreta escorrendo por seu rosto enrugado. O legado de seu filho Daniel não era mais uma memória de dor, mas uma realidade viva e pulsante no sucesso de milhares de outros jovens. A fundação já havia mudado o rumo de mais de 5.000 vidas. Ela olhou para os trilhos, o lugar que por décadas representou seu pior pesadelo. Mas o fantasma não estava mais ali. Naquele dia, eu perdi o meu Daniel neste exato lugar, ela disse a Léo, a voz frágil, mas serena. E então, 35 anos depois, a vida me trouxe você, não para substituí-lo, mas para me dar a chance de transformar a dor em um propósito. O ciclo de seu sofrimento finalmente havia se fechado. A justiça que ela buscou não era de punição, mas de reparação. Um trem parou e um jovem, com a mochila nas costas e o olhar perdido de quem acaba de chegar à cidade grande, tropeçou e deixou seus livros caírem. Léo se aproximou, o ajudou a juntar o material e lhe deu um sorriso encorajador. Cuidado por aqui, a cidade é grande, mas tem gente boa, disse ele. Um pequeno gesto, uma ponte para o próximo Léo que precisava de ajuda. Ele e Beatriz se viraram e caminharam lentamente para a saída da estação. Não eram mais a milionária e o sem-teto. Eram família, parceiros em uma missão que se tornou maior do que eles. O que começou com uma queda e uma acusação, terminou com uma ascensão e uma redenção.
E a fundação, nascida da colisão entre o desespero e a compaixão, continuaria a provar que nenhuma vida está perdida para sempre. Se você ainda não está seguindo histórias e relatos narrados, provavelmente nunca mais vai nos ver. Mas se está, então parabéns. Você está crescendo ao ouvir nossas histórias incríveis todos os dias.